Salve galera do Brega Bregoso, estamos começando mais um Bregoso Cast, edição política. Lembrando para você se inscrever no nosso canal Brega Bregoso aí no YouTube, ativa a sinueta. Também pedindo para vocês seguir a gente no Instagram. Tá lá o Instagram Brega Bregoso, na hora que você pesquisar lá vai ver o verificado lá do azulzinho. Então segue lá, porque hoje o Bregoso Cast tá pegando fogo, né? Bom dia, Danilo, tudo bom? Eliabe, tudo bom? Cumprimentando a galera aí que está nos acompanhando também. É uma satisfação estar aqui junto com você. Falar do Brega e falar de Pernambuco também, né? Do futuro, de tudo que a gente pretende fazer também. Antes de mais nada, né, Danilo? Como de costume, queria que você se apresentasse aí para o pessoal do Brega Bregoso, aqui, para o pessoal que tá nos acompanhando aqui nessa live, e dissesse aí um resumo aí da tua vida, para que as pessoas possam saber, né, de É isso, você. nos conhecer, né? A Nos verdade é conhecer, isso. verdade. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aqui que vocês abrem para que a gente possa justamente se apresentar, falar um pouco da nossa vida, do que a gente andou fazendo e do porquê que a gente também quer ser governador do estado de Pernambuco. Eu tenho 55 anos de idade, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal, eu sou um servidor público de carreira, passei num concurso do Tribunal de Contas do Estado, ocupei algumas funções públicas nos meus 35 anos que eu tenho dedicado à vida pública. Eu fui diretor-geral do Tribunal de Contas, diretor-geral da Secretaria da Fazenda, fui secretário de João Paulo, quando João Paulo foi prefeito do Recife, de administração, e trabalhei com Eduardo, minha relação política e enfim, minha inspiração sempre foi Eduardo Campos, que foi governador do estado de Pernambuco. Fui amigo de Eduardo a vida toda e fui secretário de Educação do Eduardo, e a educação a gente tem muito o que falar, teve muita coisa que a gente fez. Fui secretário das cidades e secretário de planejamento. E fui vereador da cidade do Recife também, em 2004, e hoje eu sou deputado federal. Estou no meu terceiro mandato de deputado federal. Lá em Brasília, a gente sempre teve uma atuação voltada também para essa pauta da educação. Fui presidente da Comissão de Educação da Câmara, né, fui líder do partido também no Congresso Nacional. Enfim, estamos juntando essa experiência administrativa e essa experiência política e a vontade de fazer para o Pernambuco para que a gente possa dar uma contribuição agora como governador do estado. Ô, Danilo, entrando na parte sobre educação aí, que você já deixou uma deixa. Como secretário de Educação, você revolucionou aí o ensino público aí no Brasil, com a farda da escola. Teve participação também ali das escolas integrais, projetos Ganha o Mundo. Eu queria um pouco que tu falasse um pouco disso, principalmente sobre a questão da farda, que hoje é um sucesso mundial, um Brasil todo aí. Tem pessoas vindo de outros estados para se matricular nas escolas pernambucanas apenas por conta da farda. Como é que é isso, hein? Como foi essa explosão? Rapaz, Como eu é que acho que tu vê? essa viralização, né, da farda, né, que hoje é um sucesso total. Eu vi aqui quando teve o show do Do João João Gomes Gomes. aqui no Marco Zero, né, ele falou a farda mais festejada do Brasil e tal. Eu acho que talvez seja o maior símbolo do que representa a educação de Pernambuco. A farda surgiu lá atrás, em 2007, quando Eduardo assumiu o governo e eu fui ser secretário de Educação. A gente constatou que as escolas do Estado não tinham nenhuma identidade. Você tinha cada escola, às vezes um diretor fazia uma farda de um jeito, outro fazia do outro. E as pessoas, muitas vezes, até por ser de escola pública, muitas vezes não tinham condições sequer de comprar ou de ter a farda. E a Era gente R$ 20 na época que eu era, me pô, lembro. e Eu assim, estudava. a gente sempre trabalhou com a lógica de que o que fizer para um tem que fazer para todos. Se um tem direito, outro tem que ter direito também. E aí foi quando veio a ideia da gente dar uma identidade visual à educação de Pernambuco, né, tendo como estética essa bonita bandeira, né, que representa aqui, se você vê a farda, é o símbolo das cores de Pernambuco. E aí a gente deu farda para todos os alunos. Muitas vezes no início do letivo o diretor fazia uma cotinha para poder comprar, tal. É aquela coisa que às vezes você praticava uma injustiça, porque tinha gente que não conseguia pagar. Sim. O fato é que, além da farda, a gente fez um conjunto de transformações na educação de Pernambuco. A gente botou farda para todo mundo. Nós botamos material didático, livro, nem todos os alunos recebiam livros, né? Principalmente quem era do ensino médio, a gente deu livro para todo mundo. A gente deu uma qualidade na merenda, né? A merenda do Estado hoje é uma merenda de qualidade. Antes, lá atrás, em 2006, eram uns alimentos formulados, parecia uma ração, o cara botava uma água ali quente, não sei o que, e a turma comia aquilo ali. E hoje a merenda é regionalizada, cada região tem um paladar diferente, e botou o dinheiro que era consumido na merenda para girar a economia local. E também
demos o kit escolar. Essa coisa do kit também é uma coisa interessante. O kit e a farda tem um pouco esse mesmo O símbolo. que é que vem nesse kit aí? O kit vem, parece uma coisa simples, básica, mas vem lápis, caderno, borracha, caneta, material mínimo básico para o aluno ir para a escola. E tinha muita gente, eu me lembro muito do Eduardo falando isso, quando começava o ano letivo, ele falava assim, tem gente que você vai começar o ano letivo com uma folhinha de papel pautado no comércio, fazendo uma cotinha ali para poder comprar a farda e o kit. Ou seja, nem para comprar um caderno as pessoas tinham. E a gente deu isso para todo mundo. Isso foi o início da transformação. Hoje, outro símbolo muito importante da educação é a escola integral, que tu falaste aí agora também. Lá atrás, a gente tinha apenas 13 escolas com um padrão semelhante a isso. E aí a gente dizia, pô, se tem para um, tem que ter para todo. E era quase tudo aqui no Recife. E se o cara que está no interior, né? Eu sou do interior, eu sou de Surubim, eu sou do Agreste. O cara que está lá no sertão, por que não pode direitos? Quem está aqui tem que ter direito lá também. E hoje essa escola de tempo integral, ela está presente em toda a cidade do estado de Pernambuco. E Pernambuco, por ser pioneiro, está inspirando também outros estados a seguir esse tipo de modelo. Né? Primeiro que a gente conseguiu não só fazer isso, mas a partir disso melhorar o resultado da qualidade da educação. Quando a gente começou o governo em 2006, 2007, de cada 100 jovens que entravam na escola do estado, 25 largavam a escola durante o ano. O cara que entrava ali disse, pô, esse negócio não vai trazer nada para mim, desanimava e largava. Hoje é um só que deixa. Praticamente é assim, 1 é 0, porque é uma questão residual ali. Pernambuco tem a escola hoje que mais atrai, né? E que tem o melhor resultado de educação. A gente bateu todas as metas do IDEB, né? Que é quem avalia a qualidade de educação no Brasil. Essa semana saiu outro resultado, né? Colocando Pernambuco em 3º lugar nacional, em 1º em outros, ou seja, mostrando que a partir da educação a gente está transformando muitas vidas, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu sou um discípulo de Paulo Freire, né? A minha formação não é específica, técnica na área de magistério, da universidade, sim, mas eu passei a admirar muito a figura de Paulo Freire, que é um grande educador, referência no Brasil, e é pernambucano. E Paulo Freire dizia, olha, a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. E a gente está mudando muito Pernambuco a partir do investimento que nós estamos fazendo na educação. Eu acho que isso é uma coisa hoje que é um orgulho a gente andar em qualquer lugar desse Brasil. Quando você chega, quando se fala em educação pública de qualidade, a turma cita Pernambuco. Agora tem muita coisa a ser feita, a gente sabe que ainda tem muito ainda a avançar. A gente precisa avançar, por exemplo, na questão da educação profissional, qualificação. As Essa escolas coisa técnicas de garantir. sendo espalhadas aí pelo isso. Pernambuco todo. Lá atrás a gente começou também essa transformação, estava praticamente fechada a escola técnica em 2007. A gente entregou as primeiras 6 em 2010 e hoje já são 60 em várias regiões do estado. E a questão da qualificação profissional ela é muito importante porque o cara precisa ter acesso ao emprego. Às vezes tem acesso ao emprego, mas não tem a formação. E quem vai garantir isso é a chegada da escola técnica. Então, qual é meu sonho a partir de agora? Depois de a gente conseguir botar a escola de tempo integral em todo canto, eu sonho, nos próximos 4 anos como governador, botar uma escola técnica profissional ou uma oportunidade de educação profissional presencial, não é virtual, em todas as cidades. Nós estamos em 60 já. Vamos pegar as 120 que está faltando aí, vamos botar aí um curso em cada cidade dessa a partir do que tem a economia local, para o cara se encaixar ali. Então, isso é muito importante. E outro programa que eu quero fazer, e aí a inspiração do que João Campos fez aqui no Recife. Né, João, inclusive, saiu o resultado essa semana da educação também, e a educação do Recife também passou a ser a primeira da região metropolitana. E tem um programa muito legal que João implantou aqui, que é o chamado Embarque Digital. Esse programa, a prefeitura está bancando cursos na área de tecnologia, com a certeza, e de alunos que vêm da rede pública, com a certeza de que depois daquele curso você vai ser contratado por alguém dessa área de tecnologia. A gente tem aqui um polo de tecnologia muito forte, né? O Porto Digital, tem toda essa startup, tem muita coisa aí que tem muita oportunidade de emprego. Mas geralmente esses cursos são feitos aonde? São cursos técnicos superiores, aqui ou na universidade particulares. E o Estado, a prefeitura vai lá e está pagando a mensalidade para que o cara faça o curso, mas quando ele vai fazer o curso, ele já está fazendo o curso sabendo que aquela empresa quer contratar ele. Então ele já faz o curso estagiando na empresa e quando termina ele já sai contratado. Já sai certo. Já sai certo. Aí o cara vai ganhar lá 3, 4, 5 mil, enfim, é o valor do mercado. E eu quero levar isso para o Estado agora. Né, porque tem muitas oportunidades dessas também no interior, no Agreste, em Caruaru, em Petrolina, ou seja, isso é uma coisa que eu quero fazer também na educação. Outra coisa, só para fechar a educação integral também para o ensino fundamental, né, para a gente ter também em cada cidade do estado pelo menos uma escola em tempo integral. Algumas cidades já tem, né? Já tem. Flores tem lá. Pronto, Flores. Tu conhece Flores, eu fui lá, eu sou ex-aluno de escola integral. Estudei ali no Porto Digital, que tem ali no Marco Zero. Aquela escola do Porto Digital foi a gente que se instalou lá ali. Não, foi aquela construção. Eu não cheguei a me formar naquela escola, que quando
Eu entrei, Aí ela já era tinha a primeira sala, Era. era no Liceu de Artes e Isso, Ofícios. isso, isso. Aí Aí depois do depois foi seu pro desativou, ele foi Nóbrega, pra lá, exatamente. Bloco J da É. Católica, e depois foi lá pro Marco Mas tu Zero. tem relação com flores como? Qual é teu? Foi porque quando eu terminei os estudos, eu participei de um projeto do ICE, Aham, que é para instalar aham, escolas aham, integrais, o mesmo modelo daqui, em outros estados, fazendo um acolhimento com os aham, pais, aham. com Ah, os massa, alunos, e aí velho. fui parar lá em Flores. Qual foi a escola de lá, Eu Sebastião? não lembro, acho que é a única escola integral que tinha. Eu Que vou muito. era em escola, era escola municipal, assim, só para Ares Gama, menores. acho que é esse E nome. só ali para o ensino fundamental. É, hoje é uma escola fundamental, do ensino fundamental lá. Então, Flores foi uma das 15 cidades primeiras que foram feitas. Aí agora a gente quer botar em toda a cidade pelo menos uma escola dessa. Porque quando você faz uma dessa, você, a partir dali, retorna referência. Foi isso que ocorreu com as escolas de ensino médio. Quando a gente botou num canto que deu resultado, todo mundo começou a querer Todo também, mundo entendeu? começou a É fazer. uma coisa que uma atrai a outra. Feito Rapaz, eu dominó. sou apaixonado pela educação. Eu quero ser o governador da educação agora. Eu já fiz muito pela educação, quero fazer mais ainda. Eu estava lendo aqui uma das tuas propostas pela educação e eu vi aqui falando sobre economia do conhecimento. Queria que tu explicasse melhor para mim, para a galera da página aqui, o que é isso, o que é economia do conhecimento. Vê, o que a gente está vivenciando hoje no mundo é esse termo, né, que está sendo colocado como a economia do conhecimento. Né? Se você observar hoje, as grandes empresas do mundo hoje não são mais aquela ligada à indústria, ao mundo rural, é a indústria do conhecimento. Você pega um Google, uma Amazon, enfim, são empresas da área de tecnologia. Né? E você precisa preparar a juventude para esse novo mundo. Ou seja, você tem que tirar muitas pessoas, muitos jovens, eu estou chamando uma expressão que, se a gente não der a oportunidade, da criação de uma espécie de analfabetismo digital. Né? Quem quiser se inserir no mundo novo, no mundo do século XXI, tem que ter acesso às ferramentas de tecnologia de informação. Você fazer a transformação digital. Né? Você permitir que um cara que saia da rede pública, né, do ensino médio de uma escola pública, ele já sai ali, por exemplo, sabendo fazer programação, desenvolver um sistema, um aplicativo. Né? Se você não fizer isso, daqui a pouco esse cara não consegue se inserir em canto nenhum. Então, uma das minhas propostas é pegar justamente o ensino médio agora já e colocar na matriz curricular como disciplina obrigatória. Algumas escolas já fazem isso do Estado, tá? Você vai, acho que o Porto Digital já tinha esse tipo de vocação. Você pega ali o Cícero Dias, que era outra do Estado também, já tinha coisas como de audiovisual, ou seja, algumas escolas já têm essa relação. Mas colocar isso como uma disciplina obrigatória para todas as escolas. Ou seja, quando você terminar o seu ensino médio, você já vai estar ali com aquela visão de tudo que você precisa ter minimamente de básico para se inserir nesse novo mundo do conhecimento. E a gente tem uma vocação muito forte, né? Pernambuco é um polo digital, né? A gente tem esse, principalmente ali, enfim, o centro do Recife, o Recife Antigo, aquela conjunto de empresas, não é só o Porto Digital, é tudo que gravita ali hoje, uma demanda muito grande nessa área de tecnologia. Então, nós queremos, quando eu falei do embarque digital, levar para o Estado, é para garantir o emprego das pessoas. Aí é uma coisa já no curso superior, mas na própria escola regular, você já sair daquilo também como uma oportunidade também. Então, precisamos estruturar Pernambuco para isso, levar conectividade para todo o estado. Né? Eu falo que eu estou querendo fazer uma espécie de BR-232 do conhecimento. Eu vou duplicar a 232, isso é um compromisso que eu estou assumindo também para fazer ela chegar ali até Serra Talhada, ela está até São Caetano, para levar esse desenvolvimento para o interior. A gente viu como essas cidades no interior de Caruaru, Gravatá, Vitória. Vitória hoje é empresa por tudo que é lado ali, na indústria Isso e é tal. verdade. E isso foi graças também àquela duplicação da 232. Então, eu quero levar ela para o interior, para levar esse desenvolvimento até Serra Talhada. Mas, além disso, levar essa BR do conhecimento é você botar conectividade em todo o interior do estado de Pernambuco. Né? Você fazer uma grande rede ótica para o cara que está lá em Flores, como tu falou ali, no sertão do Pajeú, que ele está numa escola lá, ele consiga se inserir, se conectar, porque ele não vai se conectar com Pernambuco só, não é com o mundo. Né? Hoje tem muita gente que está aqui, é contratada, mora aqui, mas está trabalhando para uma empresa do outro país, de outro estado. É essa economia do conhecimento que a gente precisa organizar. E aí a base disso é infraestrutura, fazer chegar essa conectividade e formação de capital humano, né, para que as pessoas possam trabalhar nesse novo mercado. Eu vi aqui também que tu foi secretário das cidades. Isso. Vou fazer duas perguntas, pode até parecer leigo, mas eu queria que tu respondesse. O que faz um secretário da cidade e quais foram tuas ações quando estava à frente? Bom, secretário das cidades, como o próprio nome diz,
é um espaço que tem dentro do Estado e tinha também dentro do governo federal. Antes tinha o Ministério das Cidades. Hoje não existe mais. Hoje não existe. Ele mudou o nome para Ministério do Desenvolvimento Urbano. Isso foi no governo de Lula, inclusive. Bolsonaro mexeu Hoje quem aí. é o secretário da cidade de Pernambuco? Hoje é Tomé Franca, que é uma pessoa que está respondendo lá pela secretaria. Sim, Então, o papel da secretaria é você fazer essas parcerias com os municípios. Além das questões urbanas da região metropolitana, é você também ter parceria com os municípios. Então, por exemplo, vou te falar de algumas ações que a gente fez como secretário das cidades. Tu conhece o Parque da Macaxeira? Conheço. Bom, aquilo era uma área completamente Foi degradada. onde me vacinei, inclusive. Pronto, aquilo ali, quando a gente assumiu a secretaria lá, era uma fábrica que estava, enfim, na década de 20, 30, no século passado, foi uma grande cotonifício, muita gente trabalhou, depois quebrou e ficou aquilo ali parado. Virou uma escola ali ao lado também. Então, tem 2 escolas ali, na verdade. Então, quando foi a gente conversou com o Eduardo, disse, rapaz, aquela área todinha ali da grande Zona Norte, Casa Amarela, a grande Casa Amarela, como chamam, as pessoas não têm um espaço de lazer. Às vezes você tem um campinho ali de futebol enganchado ali com a área que preserva ali, mas não tinha nenhum espaço para as pessoas praticarem esporte, enfim, ter um espaço de lazer. E aí a gente comprou aquela área e transformou naquele complexo. Foi como secretário da cidade que a gente fez aquilo. Então, além do parque que tem lá, e tem diversas modalidades esportivas, skate e tal, enfim, tudo ali, a gente aproveitou e instalou ali uma escola técnica, e instalou também uma escola de referência ali, tem uma escola integral ali também, tem 2 escolas ali também. Então, isso é uma ação que nós temos ali como Secretaria das Cidades. Ou seja, da mesma forma que a gente fez esse Parque da Macaxeira, é o maior parque da região metropolitana. A turma pensa que até que é a Jaqueira, mas ele é maior do que a Jaqueira, tá? É maior que aquele... Qual que tem ali em Casa Forte? O Santana? É muito maior, É maior maior do que o Santana. A Jaqueira tem 10 hectares, ele tem 12 ou 15 hectares, assim, agora é o maior da região metropolitana. Então a gente fez aquilo ali e fizemos em muitas cidades do interior algo semelhante, principalmente a Academia das Cidades, que era muito feito em parceria com o município. O Estado ia lá, fazia, construía e o prefeito tomava conta dela. Né? Muitas obras de urbanização. Né? Eu, como secretário das cidades, eu fui responsável pela política de habitação também. A gente entregou só ali na região da Mata Sul, quando teve aquela confusão daquelas enchentes, que muita gente perdeu as casas ali. Nós entregamos quase 15 mil casas ali naquela região ali, tirando gente que estava morando na beira dos rios, ali em Palmares, em Barreiros, e entregamos casas em lugares protegidos. E também tem um grande desafio que era da Secretaria de Cidades, que essa coisa da responsabilidade também pela questão do transporte público da região metropolitana. Esse é um grande desafio, né? Que ainda é, né? Na verdade, as cidades hoje ainda não encontraram uma solução para... Qual o problema do transporte público, Danilo? Veja, eu acho que o primeiro problema tem um problema histórico, que aí é o tempo que vai mudar esse conceito, foi cultural. O Brasil errou lá atrás, quando fez... Estou falando no geral para depois chegar aqui. Errou lá atrás quando apostou muito que cada um ia resolver seu problema individualmente de mobilidade. Ou seja, apostou na indústria do carro. O sujeito, para se deslocar, tem que ter um carro, né, porque senão ele não consegue ir a nenhum lugar. A gente deixou de dar a opção do transporte público como sendo a opção primeira para todo mundo. E aí, quando todo mundo comprou o carro, as cidades travaram. É isso que ocorre. Hoje a gente não consegue andar em nenhum lugar do Brasil porque todo mundo sai de carro e o transporte público não presta. Então a gente tem que primeiro quebrar essa cultura e voltar a valorizar o transporte público. Aí tem um caminho para isso. Lá atrás, quando eu estava na secretaria, a gente fez um estudo, estudando gente técnico, gente da universidade, para que apontasse quais seriam as intervenções que eram necessárias para melhorar o deslocamento das pessoas. Tem gente que sai de carro, tem gente que sai de táxi, tem gente que sai a pé, tem gente que sai de bicicleta, tem gente que sai de metrô, tem gente que sai de ônibus. Então ele estuda como é que as pessoas se deslocam a partir de pesquisa, tudo, e diz, vamos fazer isso aqui. Lá atrás, o que se apontou como a primeira alternativa foi a gente estruturar o BRT, que não tinha BRT aqui no Recife, né? Então, foi feito todo esse movimento para, inicialmente, criar corredores exclusivos de transporte público. O Recife avançou muito, hoje a gente tem 60 quilômetros, é pouco ainda, tá? Mas tem 60 quilômetros de corredores, porque além dos BRT tem essas faixas azuis aí que ajudam quem está dentro do ônibus. Não pode o cara que está com 50, 60 pessoas dentro do ônibus estar disputando um espaço com quem está ali no carro só. Esse que está aqui no ônibus tem que ter prioridade para andar mais rápido. E o cara que está de carro, ele pode ir de outro canto, o ônibus só vai naquele canto. Então nós temos que apostar na valorização do transporte público, priorizar quem está no transporte público dentro das vias da cidade. O BRT foi isso, a gente fez o BRT, ele tem algum ganho já, não é, aqui tá muito ruim ainda, tá? Para a gente não falar aqui e dizer que as coisas estão boas, tá muito ruim ainda. Mas houve um ganho qualitativo, você teve os ônibus aí que foram implantados, estações climatizadas, com ar-condicionado, houve uma redução no tempo de deslocamento em torno de 20%, fizeram alguns terminais que ainda estão muito superlotados, essa confusão aí, principalmente no horário de pico.
Então a gente tem que apostar nas vias reservadas para o transporte público e resolver essa coisa do metrô, velho. Porque aí é outra confusão. Era isso que eu ia falar quando você falou dos terminais. Os terminais integrados, que hoje tem em Recife, é o Xambá, o terminal Tancredo Neves, hoje ajudam mais a população, ou tu acha que atrapalhou? Não, ajudou, porque ele era pior, não tinha a possibilidade de integração, de você deslocar com uma única passagem, né? Porque o papel do terminal é permitir que você, entrando ali naquele terminal, você pode pegar o 11, pode pegar o metrô para qualquer lugar da cidade. Então, é essa a lógica dos terminais, né? Agora, você precisa melhorar o funcionamento deles. Do ponto de vista da lógica, ele está correto. Porque senão o cara ia pegar numa parada de ônibus normal, ia ter que pegar outro ônibus para chegar no outro canto. E com o terminal de integração, ele ali escolhe qual é a rota que ele quer fazer. E chegar ao metrô, que é também o outro principal instrumento de deslocamento das pessoas. O metrô transporta por dia algo em torno de 200 mil passageiros. Hoje os corredores de BRT algo em torno de 120, 150 mil passageiros. E o metrô precisa também voltar a ter um serviço de melhor qualidade também. Não é só o BRT usando, não. Precisamos melhorar o BRT, precisamos fiscalizar mais os empresários de transporte, tá? Isso é uma coisa que precisa também ter uma reciprocidade daquilo que deve ser a prestação do serviço. A minha ideia, inclusive, é criar uma agência específica de fiscalização. Tá? Além do papel do consórcio, que a gente precisa organizar ele também, mas criar um órgão exclusivamente para fiscalizar os empresários de ônibus. Se não deu certo, vamos para cima deles. Vamos responsabilizar, aplicar multa, até no limite caçar uma concessão. Mas eu preciso garantir que ele preste um serviço de qualidade também. Isso é um jogo que todo mundo tem que ganhar. O Estado, o empresário, mas principalmente o cidadão. E a outra questão é você qualificar o metrô. E o metrô já foi melhor do que isso. Lá atrás, em 2014, foram comprados vários trens, 20 na época. E hoje esses trens praticamente são os únicos que existem, porque o que tinha lá foi sucateado dos 49 composições, como eles chamam que tem 20 que estão paradas. Aumentaram a tarifa, porque a tarifa era 1,60, passou para 4,20, e esse dinheiro que foi do aumento da tarifa, ao invés de colocar para investir no metrô, o governo federal levou para pagar outras contas. E aí a gente está vendo essa confusão que está no metrô. Qual é a minha expectativa? Eu entrando um pouco na política, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí no próximo domingo, né, de voltar a ter um Brasil diferente desse que está aí. Eu acho que o Brasil não aguenta mais o Bolsonaro. Eu acho que a gente está pagando um preço muito caro, né, pela aventura que o povo brasileiro, não foi Pernambuco nem o Nordeste, foi o resto do Brasil que fez essa opção e a gente respeita da democracia. Mas a gente está pagando um preço muito caro por esse sujeito estar aí. Não só foi a pandemia, né, que ele foi um irresponsável na condução da pandemia, muita gente morreu porque ele foi contra a vacina, enfim, fez tudo que não deveria fazer, não apostou na ciência. Mas agora, nesse momento, a gente está passando muita dificuldade na vida das pessoas. A inflação bateu de volta, tudo subiu no Brasil, alimento, remédio, comida, gasolina, o povo tá sofrendo muito. O sujeito tem um salário dele, quando quem está empregado, chega ali no meio do mês, o salário já não dá mais para pagar as contas dele. Então, e fora disso, muita gente está passando fome no Brasil hoje. Então, a gente tem uma oportunidade agora no domingo de voltar a viver um tempo melhor que a gente viveu, foi quando a gente teve com Lula presidente. Acho que Lula foi, na história do nosso país, o maior presidente que a gente teve. E Bolsonaro o pior presidente que a gente teve. Eu acho que esse é o momento da gente fazer esse reencontro com o Brasil, com Lula presidente, a gente voltar a ter os programas que ele teve de proteção social, Bolsa Família, geração de emprego. E aqui em Pernambuco, rapaz, Lula foi um grande parceiro da gente. Quando a gente teve Lula presidente, ajudou muito. Quando a gente teve Lula presidente e Eduardo governador, porque o governador Paulo Câmara governou com Bolsonaro como inimigo de Pernambuco, perseguindo Pernambuco, atrapalhou muito. Mas Eduardo governou com Lula sendo um aliado ali dele. E a gente viu chegar ali, ó, em Suape, refinaria, estaleiro, muitos empregos chegaram ali. A Jeep, né, que a gente está falando de emprego, porque emprego hoje é um grande desafio que a gente tem, né? O Brasil está com muitas pessoas desempregadas. Então, a Jeep, que gerou tantas oportunidades ali para o lado do litoral norte ali, Goiânia, né? Porque a gente tinha Pernambuco meio que desequilibrado, as coisas só aconteciam para o lado de Suape. Aí, na época, Eduardo disse, então, vamos também ajudar quem está do outro lado da região metropolitana. Aí levou a Jeep para lá e aquilo ajudou a se desenvolver. Mas foi graças ao esforço de Lula e Eduardo. A transposição. Que Eduardo brigou pesado com a Aécio para conseguir essa... Brigou muito, porque a sede da Jeep, era Jeep, era outro nome até, era Fiat, né? Era em Betim, em Minas Gerais, em Betim. E a AES fez tudo para levar para lá. Ele precisou articular Lula para mudar uma legislação do governo federal, para poder trazer incentivo para cá. Ou seja, foi um esforço muito grande e conseguiu trazer, velho. Eu acho, porque a gente vai ter uma oportunidade agora de também fazer esse reencontro em Pernambuco com o Brasil. Com Lula presidente,
e a gente, governador aqui, a gente vai voltar a ter uma relação direta com o governo federal, e não é só relação institucional, né, como deve ser todo governo, Estado e União, município federativa. É uma relação de parceria, porque Lula é pernambucano, Lula sabe do que foi feito aqui, sabe do que precisa ser feito. Tem muita coisa aí que a gente precisa ainda tirar do papel, que foi pensado por ele lá atrás. Por exemplo, o arco metropolitano, falando em mobilidade aqui, desafogar essa BR-101, né? Que isso é hoje é uma avenida dentro da cidade, né? Você disse que mora em São Lourenço, tu passa por ali direto e sabe como é aquilo. Aquilo engarrafa porque deixou de ser uma via de contorno da região metropolitana como ela foi feita lá atrás e ela foi engolida pela cidade que cresceu. Agora a nova solução é fazer o arco que vai passar lá para o Paudalho e chegar lá do outro lado em Suape. Isso é uma obra que a gente precisa tirar do papel. Essa coisa que eu falei da duplicação da 232, chegar até Serra, a Transnordestina, essa coisa da ferrovia é muito importante para integrar também o interior. Você tem um porto como tem Suape. Suape não é um porto qualquer, ele é um complexo industrial. Você tem ali quase 300 empresas, 40 mil pessoas que trabalham ali. E tem muita coisa que hoje sai daqui de Pernambuco, porque a localização do Suape é a melhor do Nordeste. Nós estamos a 800 quilômetros de qualquer cidade do Nordeste. Então, agora mesmo, está chegando aqui a Suape, já foi assinado o contrato, o maior terminal operador de contêiner do mundo. Isso vai conectar Suape com a Ásia, com a Europa, e o interior todo vai trazer a produção que vem lá do Piauí via Transnordestina. É a ferrovia que a gente vai fazer. Ou seja, Lula conhece tudo isso, foi tudo obra que começou com Lula. Então a gente vai ter um ambiente a partir do ano que vem de fazer chegar muito mais empregos aqui em Pernambuco, mais oportunidades, que foi isso que aconteceu lá atrás. É por isso que a gente está aqui fazendo muito essa defesa, né, da gente tirar de vez o Bolsonaro. Acho que nesse primeiro turno, se a gente puder já fazer isso, é muito importante virar essa página que foi muito ruim para o Brasil e a gente começar a construir também aqui em Pernambuco um novo tempo. Eu tenho certeza, né, que a gente tem essa oportunidade. Eu estou preparado para ser governador. Eu acumulei a minha experiência administrativa, a minha experiência política. Por onde eu passei, eu mostrei que não só falo, mas como eu faço também. Eu sei juntar as pessoas. Eu aprendi a fazer isso com o Eduardo, que foi e é a minha inspiração de vida. Eu digo que eu quero juntar pessoas, sonhos e capacidade de fazer. Juntando essas três coisas, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Ô Danilo, tu por ser um candidato da situação, o que aconteceu nesse governo de assertivo que você pretende continuar e o que não aconteceu que você pretende estabelecer aí caso seja governador? Olha, aconteceu muita coisa boa no governo. A educação, eu acabei de falar, é um exemplo. Isso mostra como é importante você ter uma leitura da política pública, que seja uma leitura que a gente chama de uma política de Estado e não de um governo. Que às vezes muda um governo, aí o cara que chega desfaz tudo que o outro fez. Né? A gente viu como foi importante a educação, a gente ter os 8 anos de Eduardo e os 8 anos de Paulo. Porque o que começou lá atrás foi dado sequência. Se a gente tem essa hoje, que é a melhor educação do Brasil, se a gente tem escola de tempo integral em toda a cidade, isso foi graças a essa unidade de ação. Estou falando da educação, mas posso falar de muitas outras coisas. Por exemplo, eu falei dessa coisa da industrialização. Né? Pernambuco lá atrás, em 2006, porque a gente tem que olhar os 16 anos, né, de Eduardo e Paulo, que é o mesmo time que está aqui. Lá atrás, em 2006, a gente era um estado, eu diria, a gente chama colonial. Basicamente, a gente só tinha indústria da cana-de-açúcar. E hoje não. Hoje a gente tem indústria polo automotivo, né? Você tem a indústria, a energia que a gente vê aí, não sei se tu anda pelo Agreste, pelo Sertão, se vai em Flores, que tu tem essa relação, Flores hoje está com energia renovável, solar, eólica, isso é outra matriz que a gente está se preparando para esse novo tempo também de uma economia sustentável, né, respeitando o meio ambiente. Você fala na saúde, por exemplo, o que é que nós deixamos na saúde? E precisamos melhorar, tá? A saúde precisa melhorar. Mas a gente teve aqui, nessa coisa da Covid, que foi o momento mais difícil que a gente teve no Brasil, Pernambuco foi o estado, o segundo, onde menos se morreu gente por conta da Covid. Porque o governo deu atenção naquele momento, abriu leite de UTI, vacina, contratou mais gente. Mesmo com toda a dificuldade do governo Mesmo federal. com a dificuldade, não, com um governo como adversário, né? Vai indo para um canto e a gente vai indo para o outro. Então, essa é uma coisa que a gente tem que reconhecer como avanço. O que é que você acha assim, não? Pode ter uma coisa que o governo não tenha chegado da melhor forma. Eu acho que a coisa, e aí não foi o governo, foi a circunstância. Eu acho que a pandemia, ela nos distanciou das pessoas. Até pela imposição sanitária, você não podia estar tendo contato. E a crise também, em um determinado momento, chegou na conta pública, né? Ou seja, quando veio a crise, também chega para o cidadão, mas chega para quem está como governante também, porque a arrecadação cai, tem toda aquela confusão. Ou seja, eu acho que agora a gente tem um desafio.
eu estou dizendo é de reconectar Pernambuco com as pessoas. Eu quero ser um governador mais presente na vida das pessoas. Eu sou, como eu disse aqui, eu sou uma pessoa do interior, venho desse ambiente também, da relação direta com as pessoas, da minha formação política, né? Eu quero estar mais no dia a dia das E não tem cidades. aquela burocracia, né? Zero, olha, eu não gosto disso. O que eu aprendi foi a fazer política, foi ter olho no olho com as pessoas, na proximidade, escutando, que eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes eu digo sempre, um diálogo com uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela tem uma visão e aponta uma solução que um camarada que passou por uma universidade não consegue apontar, porque ele não vivenciou aquilo. É a sabedoria popular. Eu aprendi muito isso com a Raiz, aprendi muito isso com o Eduardo. Eu acho que a gente tem que reconectar Pernambuco direto com as pessoas, direto com as cidades, estar mais presente, né? É isso que eu quero fazer também. Não é só fazer, não é só fazer, mas é a forma de fazer. Eu quero um governo que eu estou dizendo radicalmente democrático. Eu quero conversar com todos os movimentos sociais, né? Quando a gente faz esse diálogo aqui com a turma do Brega, enfim, é parte desse esforço, né? A gente viu isso acontecer numa aproximação que teve aqui no Recife com o João, né, que abriu esse canal de diálogo, é de você reconhecer os movimentos vivos que você tem na sociedade, né? Você está antenado com essas coisas. E para você fazer isso, você precisa estar conversando com as pessoas, escutando. E quando eu digo escutar, não é só escutar o que o cara quer, não. Porque tem gente que acha que só quer escutar coisa boa, né? Parece que é música que ele quer ouvir. Mas a vida das pessoas é muito dura e a gente sabe que tem que escutar, é muita coisa que vem boa, mas é muita crítica, é muita demanda que tem que ter, que a partir disso você consegue orientar o governo. Porque você não vai conseguir fazer tudo a um só tempo, né? Ninguém consegue resolver todos os problemas a um só tempo. Então, se você não consegue resolver tudo a um só tempo, você tem que combinar com o povo por onde começar. Qual é a prioridade? E é isso que nós queremos fazer, é construir junto com o povo um novo tempo aqui em Pernambuco. Tu acha que numa realidade assim alternativa, com você ganhando a eleição para governador e Bolsonaro ganhando lá para presidente, Pernambuco vai continuar aí tendo muitas dificuldades com essa comunicação com o governo federal? Rapaz, eu sou um cara de muita fé, viu? Tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus que esse negócio não vai acontecer da forma como você está dizendo. Eu acho que, até porque o povo já aponta esse caminho, né? O que a gente está vendo aí, inclusive, de pesquisa e tal. Eu acho que se a gente fizer até um esforço, queria falar aí para quem está nos assistindo nesse momento, eu acho que a gente pode resolver essa parada já no primeiro turno. Está muito perto da gente derrotar o Bolsonaro neste domingo, né? Falta muito pouco para ele ganhar a eleição já no primeiro turno. E seria muito importante que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, todo dia, essa semana ele falou de novo, ele ameaça não reconhecer o resultado da eleição. Ele está jogando o jogo e no fim ele quer dizer que o jogo não foi um jogo limpo. Ele vive questionando o resultado das urnas eletrônicas. E essa história aí também dele querer tomar Fernando Noronha? Não, isso não existe não. Não Isso vai, isso não é isso uma não coisa existe que vai não. Isso acontecer, não existe não. Isso aí, zero chance disso acontecer. Fernando Noronha é um patrimônio de Pernambuco, né? Não só cultural, histórico, enfim, representa ambiental, né? Isso não existe essa possibilidade. Até porque eu digo, é como eu estou dizendo, ele não vai ser presidente. Eu tenho cada vez mais essa certeza disso. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é resolver esse jogo no primeiro turno, porque senão ele vai querer fazer confusão depois. Ele disputou 5 eleições pela urna eletrônica e agora ele está dizendo que a urna não é segura. Ele se elegeu pelo presidente da urna e está dizendo que a urna não é segura. Ou seja, ele sabe que vai perder e quer arrumar uma confusão de novo para o Brasil. Mas eu não tenho dúvida que isso não vai acontecer porque Lula vai ser presidente. Agora, o que eu digo também, que é um dever de quem vai governar esse Estado, porque eu tenho certeza que eu serei governador. Qualquer que seja o presidente da República, e eu espero que não seja ele, eu estarei aberto ao diálogo. Quando tiver em jogo qualquer interesse do Estado de Pernambuco, eu não deixarei que nenhuma questão política, né, prejudique esse interesse de Pernambuco. Se ele for presidente da República, eu tenho a certeza, porque eu tenho fé em Deus e fé no povo, que ele não será, mas no dia da posse eu estarei lá para já pedir uma audiência com ele para a gente poder conversar sobre os interesses de Pernambuco. Mas eu vou conversar, na verdade, mesmo com Lula. Isso é o que a população quer, né? De uma certa forma. É isso, rapaz, o povo tem muita saudade, né, desse tempo de Lula, né? Porque, rapaz, olha, eu vejo muitas entrevistas de Lula e acompanho, sou um admirador de Lula também. E ele usa umas coisas, porque Lula consegue muito traduzir para o povo, né? Ele consegue ter uma linguagem que as pessoas compreendem, né? A comunicação dele é muito boa. E eles, olha, a gente quer voltar a comer uma picanhazinha, a tomar uma cerveja. Não é isso mesmo. O brasileiro já foi feliz. A gente já teve direito a comprar um carro, a trocar uma geladeira, a viajar de avião, como ele disse, que o povo rico diz, eita, os aeroportos agora parecem uma rodoviária, é cheio de pobre. Porque tem gente que é preconceituoso mesmo, acha que pobre só deve ser pobre.
né, que tem que criar uma separação. E o Brasil foi mais feliz com o Lula. A gente viu cidadania chegar à vida das pessoas. Né? Quem está aí pôde fazer uma prestação para poder comprar uma geladeira, trocar uma televisão, comprar uma moto. Tem tanta gente comprar moto aí também. E isso acabou. As pessoas hoje estão, quando fala na picanha, as pessoas comendo carcaça de frango. Você Tá passa, cara as coisas aí, né? você para nos sinais, né? Você vê as pessoas não estão pedindo dinheiro, não. As pessoas estão pedindo alimento. E aí, o que é que eu quero, até aproveitando isso aqui, dizer o que eu quero fazer também com relação a isso. Eu sei que Lula vai restabelecer o programa Bolsa Família, que é o mais importante programa de renda básica permanente, né, para dar dignidade às pessoas, porque o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, transformou ele num pix eleitoral, quer comprar a consciência do povo agora na véspera da eleição, quando prometeu R$ 600, quando durante a pandemia ele brigou para ser só 200. Mas aqui em Pernambuco, o que é que eu quero fazer? Eu tenho uma preocupação nessa coisa de garantir cidadania à vida das pessoas e tem 3 programas que eu acho que é muito importante para essas pessoas que estão em dificuldade. Primeiro, a questão da fome. Nós queremos instalar em toda a cidade do estado de Pernambuco ou um restaurante popular, como tem aqui no Recife, que João fez, que serve 1.000 refeições diárias, ou uma cozinha comunitária. Em todas as 184 cidades do estado de Pernambuco. Para quem está passando fome, ter uma alternativa de se alimentar todo santo dia. Essa é uma ação. Então, restaurante popular ou cozinha comunitária. Como é que seria a cozinha comunitária? Você faz, já tem, na verdade, o governo já tem umas parcerias deles. O governo vai lá, instala um espaço, banca o equipamento, a prefeitura assume e o governo vai lá e dá uma parte daquela conta para eles servir refeições, no mínimo 200 refeições por dia para quem está passando fome naquela cidade. E a partir do que está ali escrito no Cade Único, tem gente, você sabe quem, o CRAS faz aquele cadastro das pessoas, você sabe quem está em dificuldade ali. Então essa seria uma. Nas cidades que tem mais de 100 mil habitantes, nós temos 15 nessa condição, é no mínimo um restaurante popular desse que serve 1.000 refeições por dia. Ou seja, isso vai garantir, no mínimo, segurança alimentar para essas pessoas que estão na miséria, sem condições de comer. Agora, além disso, o que é que eu quero fazer? Eu quero ver se eu garanto também a aquisição de alimento mais barato, porque a gente falou aqui, a inflação bateu na cesta básica. Então, você tem aqui já o exemplo da Ceasa. O que é a Ceasa? A Ceasa traz o alimento de quem produz para direto para quem vai consumir. Tira o atravessador aqui do meio, que é quem de alguma forma está aumentando o preço do alimento. Eu quero instalar em cada região desse estado, são 11, no mínimo uma mini Ceasa, para trazer principalmente de quem está na agricultura familiar. Porque a galera que presta, coloca alimento na mesa do brasileiro é quem está na agricultura familiar. 70% do alimento que chega na mesa do povo não é a turma do agronegócio, não. Esse do agro só bota para fora, para exportar tal. É a turma que está na agricultura familiar. Eu quero estimular essa turma da agricultura familiar a fornecer diretamente para quem consome. Esse é o programa Comida na Mesa. Um outro programa, que é muito importante, é para a turma que está endividada. O Bolsonaro, além de desempregar o camarada, eu vou falar de emprego também. Eu fiquei interessado nesse programa. Pronto, então vamos lá. Esse programa isso no Brasil, de cada 5 famílias, 4 estão penduradas no SPC ou no Serasa. 4. Você repara o nível de endividamento. 80% do povo brasileiro está nessa condição. Essas pessoas têm dívida ou no cartão de crédito, ou um banco, ou no comércio. No FIES. Ou FIES. Ou FIES, né? Esse do FIES, eu fui da Comissão da Educação, né? A gente trabalhou para aprovar, inclusive, a renegociação do FIES. Até a deputada Marília Reis faltou essa votação. Né? Para você ver, uma pauta dessa importância, ela se ausentou da votação do FIES lá. Mas vamos voltar para cá, depois eu falo de Marília. Mas essa coisa eu estou querendo, em parceria com o presidente Lula, limpar o nome de quem está pendurado no Ceasa. Ajudar a limpar. Como é que a gente vai fazer isso? E já está estabelecido os critérios. Se você tem dívida de até R$ 3.000 e ganha até um salário mínimo, a gente vai chamar seu credor, seja banco ou seja cartão de crédito, e o Estado vai fazer uma nova composição de sua dívida e vai ser avalista dessa dívida. O que é que o cara vai ganhar com isso? Se você está devendo e vai procurar um banco, ele nunca vai querer fazer um acerto com você, porque você já está devendo a ele. Mas se você chama o cara do banco e diz, olha, essa dívida que tu está aí, é difícil, você paga. Vamos fazer um entendimento aqui, eu e tu? Diminui essa dívida aí e pode chegar a 70% esse desconto, e eu vou ser avalista dessa dívida aí. E aí eu vou chamar quem está com débito e dizer, agora tu vai ser avalista, essa prestação tua que era de 1.000, dando um chute, vai cair aqui para 150. Agora tu vai pagar só 150 e tu vai limpar teu nome. E tu vai pagar a mim, não é mais o banco não. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer limpar o nome, ajudar a limpar o nome de quem está pendurado no SPC, no Serasa. A gente vai fazer isso a partir do ano que vem, para contas que estão com bancos ou cartões de crédito. E o presidente Lula já anunciou também um programa semelhante para quem está pendurado no comércio ou com alguma conta pública. Ou seja, nós precisamos limpar o nome das pessoas.
Porque você gera movimentação de renda, entendeu? Você vai dar. Esse dinheiro que o cara recebe, ele volta para a economia. Ele volta para a economia. O cara vai comprar no comércio, vai comprar na farmácia, vai comprar na padaria. Isso volta, inclusive, em imposto que é pago. É uma coisa que é fácil de ser resolvida. Então, esse é o programa Desenrola PE. Então, estou avisando a você aí, ó, a partir do ano que vem, se você tem dívida de R$ 3.000, se prepare que eu quero ajudar você a liquidar a sua dívida. Então, vamos chamar seu banco ou seu cartão de crédito para renegociar a sua dívida com você. Você vai diminuir sua parcela e você vai limpar o nome. Tem só que pagar, depois aquilo vai ser colocado como menos. Então, essa é uma coisa importante. Tá ouvindo aí o homem, você aí que tá devendo a todo mundo aí no cartão, ficar pedindo o cartão da avó, da tia para comprar sua roupa. O homem vai limpar o nome de vocês, então fica ligado, né? Mas é isso. Vai acontecer, de verdade. Essa é outra. Então, a comida na mesa para garantir comida, o desenrola é para limpar o nome de quem está aí com o nome sujo, e tem outro que é o chamado emprego novo, que além de tudo você tem que garantir dignidade das pessoas, que é garantir efetivamente emprego. Esse é o maior desafio que a gente tem, né? O Bolsonaro deixou aí milhões de pessoas desempregadas e também chegou aqui em Pernambuco. O que é que eu estou assumindo a partir do ano que vem? Se você é empresário e quer contratar um novo trabalhador, e aí vale para qualquer setor da economia, indústria, comércio, serviço, o cara quiser contratar de qualquer lugar do estado de Pernambuco, eu quero dividir a conta do salário que você vai pagar por um tempo, desde que você assuma o compromisso de ficar com aquele trabalhador depois. Como assim? Empresa, tu vai dividir, eu vou ajudar ele a pagar uma parte do salário do camarada. Sim, se você ficar durante 3 meses com esse cara, você vai ter que ficar mais um mês depois, e quando quem fica isso depois tende a ficar mais, e eu vou dar R$ 600 a ele. Se você quiser ficar por mês, tá? Se você ficar 6 meses com a pessoa, eu pago 6 meses, você tem a obrigação de ficar no mínimo mais 2 meses com ele. Eu vou dar mais R$ 1.000 por essa pessoa, por mês. Então, isso é uma forma de estimular quem está querendo contratar, mas está ali com algum receio, ou está até com capital ali mais limitado. Então, eu quero dividir a conta, agora tem que ser novo posto de trabalho. Mas que tipo de empresário que qualquer um, indústria, comércio, serviço, se você quiser contratar microempresário, médio empresário, você que tem aí seu comércio de bairro, eu quero contratar aí na sua padaria que está aí no bairro, né, mas estou com uma dificuldade aqui, estou sem caixa para movimentar aqui agora, mas estou acreditando que a economia vai voltar a crescer, como já está voltando a crescer, né? E isso certamente vai gerar demanda para mim aqui. Eu estou precisando de novo empregado, mas não tenho como contratar ele agora, porque não tenho o dinheiro para pagar ele. Então, se você quiser contratar ele por 6 meses, a partir do ano que vem, no mínimo 6 meses, se você ficar com ele com mais 2 meses como contratado seu, eu vou dar você R$ 1.000 por mês. Você vai pagar o cara, agora depois você vai ter que contratar ele por mais 2 meses. É a contrapartida que você vai ter. É uma forma de você estimular o sujeito que está querendo, sabe que precisa desse novo contratado, mas não pode porque não está em condição. Agora, eu repito, não vale substituição. Tem que ser um novo posto de trabalho. Se você tem 3 e quer trocar um por outro, aí não vale. Agora, se você tem 3 e quer botar um quarto empresário, um quinto empresário, esses 2 eu vou ajudar a dividir você. Esse é o programa que eu estou chamando de emprego novo. Então, essas 3 medidas falam direto para a situação que a população está hoje em vulnerabilidade. É comida na mesa, limpar a dívida do sujeito e garantir o emprego. Ô, Danilo, entrando na parte agora mais cultural, como você vê, a gente tem uma página aí brega, né? Brega Bregoso. E a gente viu aí uma boa abertura desde a prefeitura, desde que João assumiu a prefeitura, uma parceria que está vindo com o Brega, com o governo. Eu queria ouvir de você qual seriam as tuas propostas de ajudar aí o nosso movimento e se os artistas que trabalham com o Brega. A gente já conversou sobre isso, mas queria que você falasse aí ao vivo para todo mundo. Olha, Abi, a gente até assinou aqui, né? Depois não sei, é bom da gente mostrar aqui uma carta compromisso. Né, cadê a carta? Tem como trazer aqui a carta, essa carta pessoal? A gente acabou de assinar essa carta compromisso aqui com vocês e outros que estavam aqui. Essa carta aqui, minha gente, ó. Não sei se dá para pegar o zoom dela aqui, mas aqui é basicamente dizendo que a gente vai ter um apoio do governo ao movimento Brega Funk. Né? Isso faz parte, na verdade, primeiro de uma leitura que a gente tem da importância da cultura. O nosso conjunto político foi Eduardo lá atrás, em 2006, que inclusive criou a Secretaria de Cultura. Sequer no governo do estado tinha uma secretaria que olhasse a cultura. E olha que a gente está falando de um estado como Pernambuco. Né? Nenhum estado do Brasil, eu digo sempre, isso não é mania de grandeza da gente. O povo diz, vocês tudo é mania de grandeza, mania de grandeza. Mas a gente é grande mesmo. A gente é grande. A gente é grande e pensa grande. A verdade é essa, não tem orgulho do estado que a gente tem. Nenhum estado do Brasil tem um conjunto de manifestações culturais que tem o estado de Pernambuco. Várias. Estado revolucionário. Revolucionário, libertário, insurgente, enfim, tudo que representa Pernambuco para o Brasil, né? A gente sempre teve à frente do tempo. E na cultura também tem isso. Então, a gente tem diversas manifestações culturais que a gente tem que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, a preservação da identidade dela, porque
eu digo que a comida alimenta o físico, mas a cultura é que alimenta a alma. É o que dá ânimo, enfim, às pessoas, é a questão da cultura. E a gente tem que preservar essa identidade. E além da preservação da identidade, existe também uma verdadeira economia que gira em torno do ambiente da cultura. E que Pernambuco hoje também já é inovador, como trata isso como a gente chama de economia criativa. É você saber que quem está praticando cultura, vamos pegar a turma do Brega Funk aqui, a gente estava conversando aqui com o Elvis, com o Bruninho, enfim, contigo mesmo, e estava falando quantas pessoas você consegue incluir a partir da ação da cultura. Porque o cara que é o artista, ele não é artista sozinho. Ele tem ali do lado dele um produtor, ele tem do lado dele um cara que está fazendo o transporte dele, ele tem um lado ali dele o cara que está na bilheteria do palco, onde ele vai se apresentar. Ele tem, estou falando do trabalho direto, fora os indiretos, né? O cara que está vendendo cachorro quente na frente ali onde o cara vai se apresentar. Ou seja, tem uma cadeia de geração de emprego e oportunidade que a gente precisa estimular. Então, qual é o meu compromisso? É a gente garantir esse estímulo a todos os movimentos, principalmente a cultura popular. Eu sou muito pela essa coisa da cultura popular, e o brega funk é uma nova expressão da cultura popular, né, que está vindo aí dessa coisa da força das periferias da cidade, né, e se tornou uma referência. Recife hoje já adotou ele como um patrimônio, né, formal, né, tem uma lei. João conseguiu estabelecer uma conexão muito forte com o brega funk. E eu quero levar isso para o Estado. Esse é meu compromisso. É de garantir no calendário festivo do Estado, que a gente tem muitas atividades que é feita. Não é só aqui no Recife, não. Estou falando do Estado todo, tá? Porque, como eu disse, se chega brega funk aqui, tem um cara da minha terra, Surubim, que é doido pro brega funk. Que tá lá ouvindo, quer consumindo, né? O cara quer ter um direito a uma apresentação lá, curtir também, né? Um cara que vai pro Festival de Inverno de Garanhuns, que tem tudo que é público ali, de gente ali, que artistas de todas, cada noite tem uma noite. Por que não fazer uma noite temática ali do brega funk e outras coisas que você pode fazer ali, né? O cara que vai pro Festival de Triunfo, que vai para, enfim, aí tem que levar isso pro estado todo. A origem disso aqui é o Recife, mas ele hoje já se transformou, né, num patrimônio do estado. Então a minha determinação como governador é, da mesma forma que João Campos fez aqui no Recife, é levar essa mesma relação, né, de apoio, de respeito ao movimento brega funk. Tem muita gente que tem preconceito, sabe ter isso, a gente é quebrar esse tipo de argumento, né, para levar essa expressão da cultura popular para todo o estado de Pernambuco. Garantir o apoio a todo o movimento, né, para que a gente possa consolidar isso, que é uma referência já da cultura de Pernambuco. Então é isso, pessoal. O papo foi bom. O homem falou aí que vai levar o brega funk para o Pernambuco todo e para o Brasil. Mas eu queria deixar agora contigo, Danilo, tuas considerações finais e falar aí para todo o povo aí do Brega Bregoso, para todo mundo que está assistindo essa live aí, por que você merece merece o voto dessa galera aí? Rapaz, primeiro eu quero agradecer a tu, Eliab, essa oportunidade de falar, encontrar você e agora falar diretamente para o público, né? Porque a gente já teve algumas conversas antes com aqueles que representam o brega funk aqui em Recife, em Pernambuco. Mas dizer que é isso, eu quero ser governador de Pernambuco para que a gente possa fazer primeiro esse reencontro de Pernambuco com o Brasil. Como eu disse aqui, né, nós temos a certeza que Lula vai ser presidente da República, que a gente pode voltar a viver aqui em Pernambuco os bons tempos que a gente teve também lá atrás, né, quando teve Lula presidente, Eduardo governador, né, que a gente não pode perder essa oportunidade e que eu tenho uma longa trajetória de vida dedicada a Pernambuco, como eu falei aqui, como servidor público, né, como quem ocupou diversas funções no Legislativo, no Executivo, e quem foi deputado federal por 3 vezes, secretário por 3 vezes, e por onde eu passei eu fiz, porque não é só falar, é falar e tirar do papel, né? Eduardo dizia que uma coisa fácil é falar, outra ainda talvez seja escrever, mais difícil é tirar do papel. E eu aprendi com o Eduardo a tirar as coisas do papel. Eu acho que Pernambuco está preparado para esse novo momento. O governador Paulo Câmara está deixando o estado aí equilibrado, em condições de a gente poder fazer agora um novo momento em Pernambuco, uma nova história em Pernambuco. Eu quero construir essa nova história em Pernambuco, construir mais cidadania, como eu fiz como secretário de Educação. Quem está me assistindo agora, né, pergunte a qualquer pessoa de uma escola pública da rede estadual de ensino como era ela antes, em 2006, e como ela é agora, que você sabe. Eu ajudei a fazer isso. Eu ajudei a criar cidadania na vida dos pernambucanos através da educação, e eu quero fazer isso agora para todo o estado. É essa a oportunidade que eu quero ter. Faltam aí poucos dias para a eleição, tenho a certeza que Lula vai ser presidente agora nesse primeiro turno, e eu quero ter a oportunidade de ir ao segundo turno, continuar a debater Pernambuco. Você viu, Eliab, eu participei de todos os debates que eu fui chamado. Todos os debates estavam lá, né? Todos. Nenhum debate. Não arreguei nenhum debate.
Sabe por quê? Porque eu acho que isso é um ato de respeito às pessoas. Eu estava dizendo ontem... Tem as pessoas que querem te ouvir, né? Saber o que você tem a falar. Ó, eu vou fazer uma pergunta para quem está me assistindo. Você que tem aí um pequeno comércio, uma empresa, uma coisa assim. Você, quando vai contratar um empregado, você faz uma entrevista com o sujeito. Para saber como é o currículo do cara, o que é que ele fez, se o que ele fez. Às vezes você liga para uma pessoa que já trabalhou com o cara para saber se aquilo que ele falou é verdade mesmo. Né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma espécie de seleção para o eleitor. O eleitor é quem vai contratar, fazendo a analogia, o cara que vai trabalhar para o Pernambuco pelos próximos 4 anos. É isso. O debate, essa sabatina, essa conversa, significa isso. É dar oportunidade para o cara cidadão aí, para o eleitor que vai votar no próximo domingo, ter a certeza que está contratando o melhor governador para Pernambuco. É por isso que eu participei de todos, não deixei de ir a um. Falei de tudo que tinha que falar, ouvi sugestões, ouvi críticas, ouvi contribuições que vão ajudar no meu próprio governo. Agora tem gente que está faltando a todos. A Marília Reis não foi a um debate. Um debate. 6 sabatinas, 6 debates nós tivemos. Mas explicou uma razão. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Disse que não ia participar de um ambiente enfim, qual é a expressão, de arena, não sei o quê. Mas é debate de ideias. Isso é uma oportunidade de você estar junto com as pessoas e cada um poder ter um contraponto, um falar uma coisa, outro falar outra. Ela não foi nenhum. Eu só vejo 2 razões para ela faltar isso. Olha, ou é despreparo, às vezes você não tem consistência para discutir o que você quer falar para Pernambuco, o que é que você vai fazer para educação, para cultura, para fome e tal. Ela pode não ter consistência e ela tem medo disso. Ou é arrogância, é se achar que é melhor do que os outros e que não precisa ser. Então, isso é uma situação lamentável. Ela e o Anderson, o de Tu acha que se ela não tivesse o de Jaboatão primeiro também nas pesquisas, ela iria a todos os debates? Isso para mim é uma variável que não deve estar presente em nenhuma. Quem quer ser governador, a gente falou aqui, ó, a gente é um estado revolucionário, um estado que tem uma capacidade crítica muito grande. Pernambuco é um estado politizado. Pernambuco sempre teve na defesa das grandes bandeiras do Brasil, da afirmação da República, da defesa da democracia, né, da luta contra a ditadura, né, da Constituição. Ou seja, isso é Pernambuco, velho. Isso não é um estado qualquer, não. Ninguém pode imaginar que vai governar um estado desse, né, sem querer conversar com as pessoas, sem querer olhar no olho, sem querer se expor, sem querer dizer o que você fez, o que você praticou. Eu estou aqui dizendo o que eu fiz. Eu gostaria muito que ela viesse aqui também, ou participasse de debates, onde ela pudesse dizer o que ela fez na vida dela. Ela foi vereadora do Recife, ela foi secretária do Recife, ela é deputada federal. Eu não sei o que é que ela fez. Eu fico perguntando, me diga 3 coisas que Marília fez na vida pública dela. Eu não sei o que é que ela fez, não. Eu sei o que eu fiz lá no Congresso Nacional. Eu fui presidente da Comissão da Educação, fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência Social, eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa da CHESF, eu fui relator da Lei Aldir Blanc. Isso aqui que nós estamos falando de cultura, eu fui na Câmara relator para garantir o auxílio emergencial aos fazedores de cultura. Eu fui relator disso. Eu fui vice-presidente da comissão do Fundeb, né, eu votei e ajudei a aprovar o auxílio emergencial de R$ 600. Eu não sei o que Marília fez. Eu vi que eu estive na lista dos parlamentares mais influentes do Congresso, né, do DIAP. O DIAP é quem avalia, os trabalhadores vão lá, o sindicato olha assim, como é que se posicionou cada deputado? Eu fui aprovado em 100% das minhas votações em defesa do trabalhador, né, eu fui cabeça do Congresso, do Congresso em Foco. É isso a minha referência. Agora, a lista que eu vi que Marília apareceu foi a lista do orçamento secreto. Essa confusão que está aí no Brasil, aí, desse dinheiro aí que o Congresso divide ali com meia dúzia de parlamentar, foi essa lista que eu vi Marília participar. E se ausentar de votações importantes, como a gente falou aqui do FIES, a da liberação de arma, velho. A bandeira do bolsonarismo. Uma pauta dessa aí que a gente está vendo a violência que está no Brasil. Essa semana ontem você viu, o cara entrou num bar, perguntou quem é eleitor de Lula aqui. O cara levantou a mão e foi esfaqueado. Isso é o bolsonarismo. É a turma que defende liberar a arma. E ela faltou essa votação da arma. Né? A questão do fura-fila da vacina. No momento que o Brasil mais precisava de vacina, botaram um projeto lá na Câmara dizendo, ó, se você tiver dinheiro, for empresário e puder comprar a vacina, tu vai passar na frente de quem está no SUS. É isso. Absurdo. E ela faltou essa votação. Aí eu pergunto, além de você não querer participar da seleção de quem vai contratar, porque é isso que a gente está falando, ela também faltou nos dias que mais que o empregador dela precisou dela. Tu imagina, tu vai contratar uma pessoa que falta no emprego na hora que tu mais precisa. Complicado. Isso é Marília Reis. Então é isso, ó. Você tem uma chance aí também, nesse segundo turno, a gente tá lá. Eu tenho certeza que a gente vai estar no segundo turno, né, e nós vamos ganhar essa eleição. Da mesma forma que João virou o jogo aqui no Recife, nós vamos virar esse jogo aqui. Desde 2006, a Frente Popular de Pernambuco não perde uma eleição aqui em Pernambuco.
e nós vamos ganhar essa de novo. Eu tenho certeza que nós estaremos no segundo turno. Peço aqui seu voto de confiança. Aqui eu mostrei minha vida, minha história, o que é que eu fiz, o que é que eu quero fazer para frente, né? E eu quero fazer esse reencontro. Vai ser Lula presidente e Danilo governador para a gente construir um novo tempo aqui em Pernambuco. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Danilo, aí, por ter nos recebido. A gente ter recebido você, você me recebeu, que eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas por ter guardado um pouco aí dessa correria que é as eleições, um pouco do seu tempo, para a gente te ouvir, para o pessoal aí de casa te ouvir também. Muito obrigado mesmo de coração. Lembrando, para você se inscrever no nosso canal, Brega Bregoso, segue a gente também no Instagram. Então foi isso, Brega Bregoso, edição política, hoje com Danilo Cabral. Até mais.